Salve meus amigos, aqui é Sulimar Haas, voltando aqui com mais uma dica para vocês sobre violão, sobre o universo desse instrumento maravilhoso aqui que eu amo tanto. E claro, quero compartilhar com vocês aí bastante conhecimento. Curtam o nosso canal, na verdade aqui a gente se inscreve, né? Curtam lá no Facebook, no Instagram, que o William vai botando aqui, né? Ele bota aqui do lado, então vamos lá ele comigo. Instagram, Facebook e aqui no YouTube. Bom, então é o seguinte, hoje vamos falar sobre o braço do violão. Antes de eu falar sobre o braço do violão, então, quero dizer mais uma vez que se gostou desse vídeo, dá um curtir, se inscreve no nosso canal, siga acompanhando aí que toda quinta-feira tem vídeo novo para vocês. Vamos falar então sobre o braço desse danado aqui, porque é um negócio muito bacana, o estudo do braço do violão. Porque tem muita coisa a se falar sobre o braço do violão, imagina muita coisa. Tá, mas triplica, realmente é muita coisa que a gente tem no braço do violão. Para desvendar isso aqui tem que ter um início. O início é a gente entender as notas no braço do violão e entender como que funciona a forma linear de pensar o violão. Porque o violão, ou o braço do violão, diferentemente de um teclado, por exemplo, no tecladinho o que acontece? A gente tem teclas brancas e teclas pretas, né? Aquilo ali divide as notas naturais entre as notas com sustenido bemol. Então a gente tem ali Dó, vai ter uma notinha preta, Dó sustenido, a outra notinha branca, Ré, a outra notinha preta, Ré sustenido, vai ter o Mi, depois o Mi pro Fá. Aquilo ali forma uma escala cromática, que a gente chama de tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Que é a divisão entre Dó, Ré, que tem tom, Ré, Mi, que tem tom, Mi, Fá, que tem semitom, que é um semitom natural, tá? O semitom, ela fica pertinho. Se vocês pegarem um teclado aí, analisem um teclado, tá? Vocês vão observar que entre Mi e Fá não tem nota preta, não tem a tecla preta. Então Mi e Fá, vai passar direto. Fá, Sol, vai ter a notinha preta entre elas. Sol, Lá, vai ter a notinha preta entre elas. Lá, Si, vai ter a notinha preta entre elas, que é tudo tom. E Si, Dó, mais uma vez, vai ser igual ao Mi e o Fá, que são semitons naturais, tá? Então ali não tem nota preta. Então isso aí forma uma escala cromática, Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido e Si. E vai começar tudo de novo, Dó, Dó sustenido e assim por diante. Então o que acontece? Por que eu estou comparando com o teclado? Porque o teclado é fácil da gente enxergar a forma linear dele, né? Ele é linear, tu começa por um Dó, por exemplo, né? Começa Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, na próxima é um Dó de novo, e a outra vai ser um Dó de novo, e assim por diante, tá? Aí vai atingindo as oitavas. O que é a oitava? A oitava é quando a gente chega na nota de novo. Então, por exemplo, quando eu começo a tocar Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, eu cheguei na oitava do Dó. A oitava nota, são 7 notas musicais, tá? Na verdade são 12, né? Pelos sustenidos dos bemóis, mas as naturais, tá? São 7 notas. Dessas 7 notas, quando eu alcanço a oitava nota, é a própria nota. Então, quer dizer, quando eu saio do Dó para o próximo Dó é a oitava. Ou a gente chama de oitava ascendente ou oitava descendente, quer dizer, a oitava que vai para cima, quer dizer, quando eu estou subindo, né? Quando eu estou indo em direção aos agudos, ou se eu vou baixar, indo em direção aos graves, eu vou ter uma oitava abaixo ou vou ter uma oitava acima. Tá? Deu para entender mais ou menos isso aí? Qualquer dúvida, por favor, coloque nos comentários. Eu posso gravar outros vídeos falando sobre esse tema também e tal. Isso aqui é só o início, é só a pontinha do iceberg. Então é o seguinte, vamos para o braço do violão. O braço do violão, então, não é tão simples assim quanto o teclado, tá? Por quê? Ele é todo igualzinho, certo? Aqui a gente não tem marcação de nota preta ou nota branca para saber. Como eu falo do teclado, o teclado tem as notinhas brancas são as naturais e as pretinhas são os sustenidos e os bemóis. Então fica fácil de enxergar, né? Longe de ser um instrumento fácil de tocar. Mas, para visualizar ele é mais fácil, tá bom? No violão a gente não tem toda essa barbada. Então o que a gente tem que fazer? A princípio, a gente tem que compreender como é que funcionam as notas no decorrer do braço. Então, isso aqui é fácil de conseguir, vocês podem conseguir pela internet mesmo. Colocar mapa do braço do violão. Vai ficar fácil de achar, não tem muito mistério, tá? Mas o mais importante é que a gente tenha um mapa do braço do violão, é importante que a gente construa o mapa do braço do violão e comece a fazer um estudo sobre ele, entender como é que ele funciona. Por quê? Porque ele tem ligações. Ele não é simplesmente assim, eu sei que nota é essa. Não, mas as notas têm notas que se repetem. Então, por exemplo, se eu tocar um Lá aqui, ó, esse lado aqui é o mesmo lado da corda solta. Um exemplo básico. Por que isso acontece? É isso que eu vou explicar nesse vídeo agora, tá bom? Então nós temos 6 cordas no braço do violão, e observem que cada corda é uma diferente da outra, elas não são iguais, tá? Ela começa pela mais grave, vai até a mais aguda, ou da mais aguda para mais grave, elas vão
mudando, tá? Tem o mesmo tamanho, a mesma distância, certo? Mas tem espessuras diferentes. E isso é que vai dar o diferencial na sonoridade. Muito bem. O violão, a afinação tradicional do violão começa com um Mi aqui, ó. Isso aqui é um Mi. O que vai acontecer? Cada casinha do violão aqui, certo? Essas casinhas aqui do violão, isso aqui a gente chama de casa, tá? A casa é dividida pelo trasto, que é esse ferrinho aqui. Esse ferrinho a gente chama de trasto. O trasto é o que vai fazer com que a corda vibre, né? Quando eu apertar aqui, ó, certo? O que vai acontecer? A corda vai pressionar contra o trasto e vai me dar um tipo de frequência, tá? No caso aqui, um Fá. Então o que acontece? Primeiro passo para a gente compreender o braço do violão, entender como que ele acontece no decorrer da corda, tá? Esse é o primeiro passo. Então, se eu tenho um Mi aqui, então eu tenho que saber a escala cromática. Depois do Mi, o que vem? É a nota Fá, certo? Então, a próxima nota aqui no braço do violão, então, é Fá, Fá. E assim eu vou para frente. Então, vamos embora. Depois do Fá, o que eu tenho? Fá sustenido. Depois do Fá sustenido, Sol. Depois do Sol, Sol sustenido. Depois do Sol sustenido, Lá. Depois do Lá, Lá sustenido. Depois do Lá sustenido, Si. Aí o Dó, lembra que passa direto? Si, Dó. Tem que lembrar do tecladinho lá, elas estão juntinhas, não tem nota preta entre elas. Então Si, Dó. Dó sustenido, Ré sustenido e finalmente cheguei no Mi de novo. Tá? Quando eu chego no Mi aqui, no braço do violão, na 12ª casa, é o que eu chamo de oitava. Então quer dizer, quando a nota encontra ela de novo. Tá? Obviamente eu posso seguir, aqui eu segui o baile, né? Vamos fazer Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si e vai acabar esse violão aqui num Dó. Se o violão tiver o braço um pouquinho maior, o violão de corda de aço, por exemplo, pode acontecer, ou numa guitarra, ele pode ter um pouquinho mais de nota. Exatamente a mesma coisa vai acontecer com as outras cordas. Então, por exemplo, essa aqui é a corda Lá, certo? Então, se eu tocar na primeira casa, Lá sustenido, toquei na segunda casa, Si, Dó, Dó sustenido, Ré sustenido e assim por diante. Então, o que vocês vão fazer em casa, aí, que está estudando violão e tal, é mapear o braço do violão. Esse é o primeiro passo. Então, vamos pegar... Desenha o braço. Eu acho mais legal do que pegar pronto na internet ou em algum livro. Porque se tu fizer isso, tu mesmo já vai te dando conta onde é que as notas tem que parar, tá bom? Onde elas vão ser colocadas no braço aqui. Eu acho que é mais legal fazer isso aí. Então, por exemplo, pega a nota Mi aqui, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá e assim por diante. Depois Si, Dó, Dó sustenido, Ré sustenido, Mi e assim por diante, tá? Depois Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si, Dó, Dó sustenido e assim por diante. Depois Ré, sustenido, Mi, Fá, sustenido, Sol, sustenido e assim por diante. Então, vamos maquiar todo o braço do violão. No mínimo até a 12ª casa, onde a gente encontra a oitava de cada corda. O que é a oitava? Só para repetir, quando a gente chega na nota de novo. Então, se eu pegar um Si aqui, por exemplo, ó, vou pegar Si, Dó, Dó sustenido, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si. Chegou um Si de novo. Então, Si solto e Si na 12ª casa, está repetindo. Vamos para o segundo passo agora. O que acontece? Para a gente poder entender linearmente, porque o que vai acontecer no violão? Quando eu começar a contar essas notas aqui, não vai fazer muito sentido, porque elas vão ficar perdidas aqui de uma forma linear, tá? Então, eu tenho que compreender que quando eu chego na 5ª casa aqui, ó, na corda 6, eu começo a repetir ela aqui na corda solta. Ó, então essa nota Lá aqui, então eu vou fazer Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido e Lá. Quando eu cheguei na 5ª casa aqui, é a repetição dessa aqui. Então, na verdade, quando eu faço isso, por exemplo, ó, essa aqui é a continuação do violão, certo? Então, o violão continua daqui, da corda Lá, para a corda Lá solta, ó. É a mesma nota. Então, a continuação dele, vamos ver se vocês entendem, a próxima nota é a mesma daqui, ó. Então, esse é o pensamento linear que a gente tem que ter. Aqui que começa todo o problema. Na verdade, é o começo da solução, tá? Para a gente poder compreender o instrumento, tá bom? Mas aqui que é o problema, aqui que a maioria das pessoas se perdem, assim, porque não conseguem entender ele de uma forma linear, tá bom? Então, entendam isso. Quando a gente chega na 5ª casa, tá? É a mesma nota da corda solta. Exatamente a mesma nota, certo? Então, tudo que eu tiver da 5ª casa para lá é o mesmo que eu vou ter da corda solta, na 5ª corda, né? Para cá. Então, por exemplo, Lá, Lá sustenido. O mesmo que eu vou ter aqui, ó. Lá, Lá sustenido. Si, Si, Dó, Dó, Dó
do austerino e assim por diante. Tudo que vai acontecer nessa volta aqui vai acontecer da mesma forma. Então este Ré aqui, ó, quando eu cheguei nesse Ré aqui, é o mesmo Ré da corda solta. E obviamente o mesmo Ré daqui, ó. Porque tudo de uma forma linear, ele vai vir tudo junto. Conforme elas vão se achando, ele vai repetindo notas. Então, por exemplo, esse Lá começou aqui, tá? Depois vai ter Ré, que vai ser aqui, que vai ser o mesmo Ré da corda solta, que vai ser o mesmo Ré aqui, ó. Certo? E assim por diante. A próxima corda, Sol. Esse Sol eu vou ter aqui, também vai ter aqui, também vai ter aqui. Por quê? Porque eles vêm vindo todos juntos. Aí eu vou entendendo o braço do violão de uma forma linear. Depois eu vou ter o Si, Si. Esse Si eu vou ter aqui, vou ter aqui. Será que eu consigo outro aqui? Ó, certo? É o mesmo Sizinho aqui. Ó. Deu pra entender? Ficou legal? Tá bom? O Mizinho é a mesma coisa. Mizinho, o mesmo Mizinho daqui. O mesmo Mizinho daqui. O mesmo Mizinho daqui. Será que a gente consegue um... Ó. Claro que eu não vou vir tocar até aqui, tá? Você que faça uma brincadeira para usar nota, mas a princípio não vou passar do braço do violão. Então quer dizer, esse Mi aqui, corda solta, eu posso conseguir ele, obviamente não vou usar exatamente dessa forma, mas eu posso conseguir ele praticamente em qualquer uma das cordas do violão, tá? O que eu digo é o seguinte, enquanto mais média for a altura do som, tá? Mais repetições ele vai ter. Então quer dizer, quando eu tiver o máximo de graves que o violão pode me dar, ou o máximo de agudos, ele vai repetir cada vez menos. Por exemplo, essa nota Mi aqui no violão, tá? Ela não repete no violão, só existe ela, ela é exclusiva no violão, a não ser que o violão tenha uma sétima corda, tá? Mas um violão, um violão clássico como esse aqui não tem a sétima corda, então ele é a nota mais grave do violão, tá? O Fá também, o Sol também. Quando eu chego no Lá, bom, aí o Lá ele tem uma repetição aqui embaixo, a partir desse momento o violão começa a repetir. Quando eu chego em notas dobradas, como essa aqui, por exemplo, que já tem, essa aqui eu vou conseguir ela por aqui, então, ó, mesma nota, certo? Depois ela já começa a não dobrar mais, então as notas que eu tenho no extremo dos agudos aqui, certo? Ela também já não tem mais repetição. Então a gente vai conseguir mais repetições de notas, vai ser exatamente a mesma nota, nas notas médias, né? Que ficam entre o máximo de agudo e o máximo de grave, tá bom? As notas médias tendem a se repetir muito no braço do violão. No caso desse Lá aqui, por exemplo, eu tenho dois, né? Mas se eu chegar aqui no Dó, no Dó, tá? Eu vou ter esse Dó, vou ter esse Dó, cadê? Não repetiu aqui. É o Ré, eu vou repetir legal. Ré, corda solta e o Ré aqui, certo? Então, o Ré, por exemplo, já são três, né? O Sol, certamente eu vou conseguir mais. Sol, que é Sol, ó, já são dois. Sol e Sol, né? Já são, quantos eu fiz aqui? Três, certo? Ou quatro. Bom, gente, é o seguinte, eu acho que está dado o recado. Estudem essa parte do braço do violão. É muitíssimo importante a gente entender o braço, certo? Então não basta fazer um mapa do braço e decorar o braço. A gente precisa compreender como é que ele funciona para poder usar ele corretamente, tá bom? Existe assunto para dar e vender em relação ao braço do violão. Essa parte que eu passei agora nessa aula é uma parte mais de base mesmo, assim, para vocês poderem entender como é que é o funcionamento da coisa, tá? Para poderem entender de uma forma mais linear e tem que fazer um estudo sobre isso. Então o vídeo que eu estou fazendo aqui agora é para dar o pontapé inicial, para vocês poderem entender melhor como é que a coisa funciona. Mas precisa de um estudo, precisa de um mapeamento e precisa de uma compreensão onde é que as coisas se repetem, onde é que as notas se repetem no braço do violão e como a gente consegue pensar de uma forma linear, tá? Porque ele não tem, assim, a estrutura dele não é linear, igual um teclado, por exemplo, como eu falei lá no início do vídeo. Tá bom? Espero ter ajudado, espero ter contribuído. Não esquece de se inscrever no canal, não esquece de curtir se está aí no Facebook, Instagram, me siga lá no Instagram também, que sempre vai ter coisas legais lá, cada vez mais para vocês aqui. Se tiverem alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários, eu vou ter o prazer de ajudar com o meu conhecimento e com tudo que eu tenho aí para colaborar com vocês, para quem, assim como eu, ama esse instrumento maravilhoso aqui. Tá bom? Forte abraço, até a próxima quinta, até mais. Ai, de manhã não é fácil gravar, né? Wilton, vai ter que me dar um mate aí antes. Tá faltando um chimarrão pra mim, tá? Gaúcho não pode ficar sem chimarrão, prepara.